Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Desejo que todos estejam bem, caminhando. Quando a gente diz caminhando, isso indica movimento. E a vida é movimento, e nós somos movimento, e tudo que está ao nosso entorno é movimento. Então, quem tem sempre está caminhando, sempre está se movimentando, favorecendo o seu dia, e naturalmente, por a gente fazer parte do todo, isso favorece o todo, né? E falando em movimento, o movimento de hoje, né, é um tema já bastante, a gente já ouviu bastante sobre isso, mas talvez a compreensão ainda não é muito clara para todos e que é muito natural, né? Então eu trago hoje o tema oração e meditação. Nunca foi tão importante, né, esse campo de oração, grupos trabalhando reunidos em oração. E aí a gente também faz a correlação com meditação, que quando a gente fala a palavrinha meditação, você fala, ai meu Deus, não sei meditar, eu não dou para isso, não consigo parar minha mente, não consigo ficar quieta um minuto sequer. E aí a gente vai postergando essa maravilha que é a meditação, e aonde a gente pode incluir sim a oração, né? Assim como foi para mim no início algo, até pelo nome, pela crença que eu tinha, porque eu não tinha conhecimento do que envolvia a meditação. Eu também pensava da mesma forma, não tem jeito, eu sou muito inquieta. Eu nunca me esqueço que há muitos anos atrás eu dava aula para uma querida aluna e que ela me deu milhares de CDs gravados com várias meditações. E na época eu tinha bastante problema de pele, eu tinha asma, dores na coluna, né? Então eu tinha várias coisas porque ainda não conhecia todo esse caminho, do que também as somatizações no nosso corpo, elas nos traz como mensagem, como um grito de alerta através do corpo para falar, olha um pouco mais para você. O que você pretende fazer por você? Olha, tem esse caminho. E quando eu falo de caminho, né, desde o início, que a gente falou que está caminhando, sempre são colocadas pessoas ao nosso entorno, e que muitas vezes essas pessoas passam por nós, até ficam durante um período na nossa vida, mas a gente não vê trazendo alguma informação para a nossa autocura, inclusive. E a gente está sempre, o foco está em outra coisa, né? E naturalmente sempre o foco está no externo e não no interno, né? Não nas questões internas, o que a Gláucia necessita, e isso direciono para cada um que está ouvindo. Qual é a minha necessidade? Por que eu estou somatizando isso? Por que é difícil, eu tenho dificuldade de sentar para orar, sentar para meditar? Por que eu me procrastino, né? Se fala muito hoje em procrastinação, que é postergar, deixar para depois, né? Deixar para depois um grande potencial, de infinitos que temos, e que a gente perde bastante tempo, às vezes, com a solução ao nosso redor, e a gente acaba direcionando essa energia para outras coisas, mais uma vez para o externo, onde a gente cada vez mais foge desse interno, e quando a gente foge do interno, é o mesmo quando a gente fala que a gente se distancia da fonte. Então há milênios nos distanciamos da fonte. E nesse processo, nesse desafio que toda a humanidade passa, né, e na qual eu me incluo, é a grande prova dos 9 do que a gente veio fazendo desde o início, de quando a gente tomou consciência da nossa existência, onde muitos não se deram conta disso, né? E que a gente vai levando a vida meio num piloto automático. Eu costumo brincar, né, no modo zumbi, porque acaba sendo realmente tão automático a nossa rotina. Desde a hora que você levanta da cama, tem todo um itinerário que a gente faz, que se você começa pelo inverso, você fala, nossa, que dia é hoje? Como é que faz? Né? Nossa, me perdi. De tão automatizado que a gente está. Penso que de um ano para cá, desde que começou esse nosso desafio,
muitas coisas já modificaram. E penso também que muitas pessoas começaram a dar mais importância para o que corresponde à oração e meditação, né? Eu faço muitos estudos e ontem foi um dia de estudo do livro de ouro de Saint-Germain, onde tem conhecimentos bastante importantes e que cada momento que a gente, assim como vários outros livros, né? Bom, livros de Chico Xavier, o próprio Evangelho, né? Adoro bastante o Evangelho, sempre está na minha cabeceira aqui, porque é algo que quando você principalmente abre em qualquer página, abre o livro, o Evangelho, né, em qualquer página, aleatoriamente, sempre ali vem. É incrível como sempre vem o ensinamento, a resposta ou o direcionamento daquilo que você está buscando, né? Isso não deixa de ser uma oração e uma meditação, porque para meditar e orar eu preciso da vontade. Então, quando eu tenho a vontade de pegar um livro desses, né, que eu acho bem prático, eu acho que pode ser às vezes até bem curtinho, porque só de às vezes eu ler um parágrafo, uma parte daquele texto e me permitir entrar em contato com aquilo, já muda completamente o meu estado energético, vibracional, porque eu estou colocando foco em algo do que aquilo que eu estou lendo está querendo dizer, qual é a compreensão que eu tenho daquela leitura naquele instante, naquele momento. E se de repente eu ler esse mesmo parágrafo, texto, enfim, em outro momento, outras informações chegarão. Então isso não deixa de ser uma meditação, né? A meditação é assim, mediar a ação. Meditação significa aonde eu coloco o foco, né? Então, como eu falei, o livro, esses livros maravilhosos, é uma super ferramenta onde todos os dias a gente pode criar esse hábito de se conectar desde cedo, acordou, né, espreguiçou, senta na cama, pega um livrinho teu de cabeceira, pode ser, tem vários livros de Chico Xavier, enfim, entre outros livros que você tem empatia, que você se conecta, abre esse livro em qualquer página, né, se prontifique, dedique alguns instantes para se conectar com aquilo que você abriu aleatoriamente, porque aquilo é para você naquele dia. Para você, e sempre relembrando que quando é para mim, eu estou fazendo um exercício, e se eu me conecto positivamente ou negativamente com aquilo que eu estou entrando em contato, eu estou reverberando para o todo. E aí que é importante de a gente manter esse campo de oração, né? O orar, às vezes as pessoas ficam muito atreladas a orações pré-estabelecidas, né? E até falei do livro de ouro de Saint-Germain, que ele dita, entre outros livros, como eu tenho um outro livro que eu faço uma live semanal às quartas-feiras, às 18 horas, que é o Horário de Maria, de um livro maravilhoso que chama Mensagens de Maria para a Sua Família. E a mesma coisa, eu abro, cada semana a gente abre a página aleatória e lê aquele capítulo, e é incrível. Os ensinamentos, as mensagens que vêm dentro até de como a gente faz a abertura das coisas que surgem no dia, né? E como que a gente está realmente sintonizado com esse campo, né? Às vezes o nosso rádio destoa um pouquinho porque a gente está muito atrelado a esse externo, tudo que está acontecendo fora, né? Há coisas físicas do mundo terreno e que é um hábito que a gente necessita modificar, não é para deixar de viver o aqui e agora, mas como viver esse aqui e agora. Como dividir essa energia dentro do que a gente tem que cumprir materialmente, mas sem perder a conexão com a fonte, com a criação. Então a questão de oração e meditação dentro desses livros, não tem um capítulo que a gente não abra e que fala do reforço da importância da oração. Então ontem mesmo saiu oração altruísta e oração egoísta. E é bem interessante, eu vou tentar resumir, porque é um bom caminho para a gente aí. A oração altruísta é quando eu me proponho a orar desprendidamente para o todo, né? Aonde, por exemplo, eu posso rezar um Pai Nosso, né, como a gente tem referência, uma Ave Maria, que são maravilhosos, são mantras
de um quanto de energia positivo muito poderoso, né? Assim como todas as orações, né? Então, tudo é frequência. Então, todas as orações, todas essas informações positivas, elas trazem um quantum de energia bastante importante, que isso impacta diretamente em quem está entrando em contato com isso. Como tudo que está ao nosso entorno nos impacta, principalmente quando eu coloco o foco naquilo. Então, sempre eu digo, né? Se a gente está colocando foco em algo, uma informação positiva, muito bom. Mas muitas vezes a nossa cabeça, né, acaba se envolvendo com campos de energia, e campos de energia é informações, mensagens, sejam elas as subliminares, então nem se fala, né? Mas reportagens, enfim, tudo que a gente tem esse discernimento de reconhecer o que é positivo e o que é negativo. E o que eu quero também dizer é que a gente pode ter contato com tudo, com as notícias e tudo isso, mas não se envolver com elas, né? Não deixar que esse campo de energia, às vezes de uma notícia não muito agradável, starta o aspecto do medo, que é isso que acontece, e aí a gente abre um grande portal para a nossa mente começar a processar um monte de coisa, que a gente vai criando um monte de coisa dentro desse campo da ilusão, e que faz a gente somatizar, faz a gente adoecer, vai cocriando uma série de coisas não muito positivas. Então, todas essas mensagens, e de ontem, né, a oração egoísta é aquela que sempre a gente, de repente, a gente fez muito isso, e às vezes até ainda faz, né? Eu necessito resolver uma situação, ou eu quero obter um bem material, e eu oro para ter aquele bem material, vamos colocar assim, né? Então, dentro do livro, do capítulo de ontem, né, dessa oração altruísta e a oração egoísta, esse pedido para um bem material, e principalmente não é a questão de não pedir, a gente necessita que se resolva de alguma forma alguma coisa, né? Mas muitas pessoas até fazem um trato assim: eu estou pedindo isso, se você me trouxer isso, eu faço tal coisa para compensar, né? Então isso me remete quando eu era criança, né? Como que a gente se direcionava, o que seria o campo da oração, né, para todos nós. E eu estou dizendo isso só como um exemplo, apesar que muitas pessoas pensam desta forma, e o que eu estou colocando aqui às vezes é uma nova forma de você olhar para o que corresponde principalmente à oração, né? A meditação, as pessoas falam, tem técnica para isso, para aquilo, não, né? Então, a oração, ela pode servir também como uma meditação, né? Um princípio para depois a gente adentrar em algumas coisas dentro da meditação, que tem de várias formas, né? Eu posso ficar meditando sobre uma palavra, né? Ficar mantrando, por exemplo, amor, 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 e dedicar alguns instantes para entrar na frequência. O que a reverberação dessa palavra amor ela me traz, né? E aí é interessante porque no início a gente tem muita dificuldade de sentir. Quando a gente entra no campo de ficar reverberando amor, 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 eu estou dando um exemplo, o que o nosso corpo reflete? Então é um desafio. Então esse é o primeiro princípio da meditação, que também a gente leva isso para o controle da respiração, que é a forma mais simples da gente começar um trabalho de harmonização, de trazer a atenção para o interno. Então é o que eu gosto já logo de cara de ensinar, no sentido, não ensinar porque isso é inato, na verdade, relembrar, né, de qual é o princípio que a gente pode já ter para começar uma meditação. Então, respirando, inspiro profundamente, solto o ar, esvaziando totalmente o pulmão, e aí eu posso brincar com essa respiração de várias formas, né? Mas voltando à oração. Então, nesses livros, e como também ontem, coincidentemente ou não, né, o livro de ouro de Saint-Germain, que é baseado na fraternidade branca, mas são todas afirmações positivas, onde tem decretos sempre para a saúde, para o bem-estar, para a luz. Então,
Em algum outro momento a gente fala sobre isso, né? Mas é só para pegar o enredo do que sequencialmente ontem apareceu a mesma informação. De a gente não se preocupar como orar. A forma melhor da gente orar é do nosso coração. É como se eu tivesse realmente, porque é assim que é, conversando com Deus. Todas as coisas que eu necessito, as minhas dificuldades de relacionamento, de lidar com determinadas situações, os desafios que a gente tem, às vezes dúvida de como concluir aquilo, tenho algo para resolver, puxa vida, como é que eu devo fazer? Então, a oração, ela já deveria ser algo constante. Então, eu trouxe esse tema aqui novamente, porque é um apelo que a gente faz. Eu tenho praticamente uns 3 grupos e estou querendo montar mais um, mas só para fazer oração aleatoriamente, porque a gente tem que co-criar o hábito novamente, porque um dia seguramente fizemos isso, de ter o hábito de orar desprendidamente, não só quando a gente necessita de algo ou quando a gente quer dedicar essa ajuda por alguém está passando mal, alguém te pede oração e que você entra num estado de ansiedade, de pânico momentâneo e que você se põe a orar, né? Então essas mensagens dessa semana, que foi bem interessante porque ficou bem atrelado à oração, e olha o nosso tema, né? Da importância que tem isso, de a gente investir na oração, e que isso vai nos levar para a questão da meditação. Então, quem medita, quem já tem o hábito de meditar, quer falar, Gláucia, quanto tempo eu devo meditar? Se você se dedicar a fazer 3 respirações profundas, começar assim, inspiro, seguro o ar nos pulmões, solto o ar pela boca, posso fazer esse barulhinho. No final da expiração, retém, concluiu uma respiração. Essa é uma respiração de cura, né? Então, quando vocês praticarem, é comum a gente perder um pouco a coordenação da respiração. E por que eu estou dando ênfase na respiração? Porque a respiração é o primeiro ato da vida e o último, né? E a respiração, ela representa a presença divina, a presença de Deus, de Cristo, de qualquer ser da sua devoção, mas principalmente o Cristo que habita em você. Então, cada vez que eu entro em contato com a respiração, Gláucia, posso fazer outro tipo de respiração? Pode, não tem uma regra. Essa respiração que eu citei como exemplo, que é inspirar, seguro o ar por o tempo que eu achar que eu consigo segurar, vou soltando o ar lentamente e no final da expiração eu retenho o ar, né? No treinamento, na prática diária disso, naturalmente vocês vão começar a alterar o estado de consciência de vocês, ou seja, vai causar mais relaxamento, é uma sensação de falar, nossa, dispersou tudo do lado de fora, eu estou conseguindo me manter centrado em mim mesmo, em mim mesma, estou sentindo, nossa, meu ombro está assim, aí eu levo a atenção para aquele ombro que relaxa, estava com dor de cabeça e de repente sumiu a dor de cabeça, porque o processo da respiração, ele já é uma purificação, uma autopurificação que a gente faz por dar a atenção consciente a um ciclo respiratório que é um exercício, né? É um movimento que a gente está focado, está levando toda a nossa atenção para aquilo. E o que eu quero dizer aqui que é algo muito simples, mas com poder curativo, poder transformador incrível. Como eu digo para os meus alunos e sempre que eu tenho oportunidade eu falo, se você se colocar a praticar com a constância, eu tenho certeza que você vai identificar mudanças do antes e o depois desse processo, começando uma meditação, pensando em meditação por esse processo respiratório, que pode ser também só inspira e solta o ar, né? Pratiquem, veja como é que você se sente exercitando a sua respiração, como é que está esse ciclo respiratório, porque isso já traz
traduz para a gente como a gente está interiormente e como que a gente está em relação ao todo. Mais um detalhe. Antes de você fazer esse exercício respiratório, de inspirar, segurar o ar, soltar e segurar o ar, perceba seu estado antes de fazer o exercício. Para um pouquinho, nossa, agora eu já estou ansiosa, estou inquieta, até para abaixar um pouco a bola. Isso pode ser feito várias vezes por dia, não uma vez por dia, e demora menos que 5 minutos para você fazer isso. Você pode fazer isso dirigindo, que não precisa fechar os olhos também para isso. Você pode fazer isso lavando a louça, pode fazer isso tomando banho, pode fazer isso sentado assistindo televisão. Então, não tem conversa. Não tem, e é gratuito além de tudo, né? Então, necessita somente da sua vontade de você iniciar esse processo. Então, perceba o antes, depois faça 3 vezes essa respiração, inspira, segura o ar, solta o ar, segura o ar, uma respiração. Completa mais 2 vezes e tenta perceber o antes e o depois deste breve exercício. Aí, se vocês puderem comentar, trazer um feedback, é bastante importante. Então esse é o primeiro, eu acho que é o movimento para a meditação mais simples, mas ele é simples e ao mesmo tempo muito abrangente. E voltando a dizer que quando a gente começa um trabalho próprio nesse sentido e que ele pode se estender para outras práticas da sua escolha, além de eu estar melhorando o meu campo de energia em todos os aspectos, meu físico, as minhas sensações, as minhas possíveis somatizações, os meus probleminhas por aí que me deixaram com a cabeça cheia, quando eu entro nesse estado de harmonia através desse breve exercício, que eu já vou falar da oração, eu estou emanando isso para o todo. E a gente não tem noção desse breve movimento que a gente faz, exercício que a gente faz, o quanto que a gente beneficia o planeta, a humanidade. Então eu estou tendo algumas informações a respeito disso por conta de cursos que eu estou ministrando, os relatos dos alunos em relação aos sonhos, por a gente estar fazendo um trabalho específico. Esse campo de energia, porque tem a ver com oração, tem a ver com decretos, né? Porque é um trabalho da Fraternidade Branca, e especificamente, todo o grupo está trabalhando durante a semana um aspecto, com orações e com uma ritualística de oração nesse aspecto, e que está fazendo a gente ter sonhos bem lúcidos, mas coisas de um passado que um dia existiu, né? Tipo, na época de Roma, fui para tal lugar, me senti assim, vi pessoa assim, pessoa assado. Então, isso é uma resposta de a oração que a gente faz no nosso silêncio, que quanto mais no silêncio e mais desprendido, melhor. Assim entra a oração também, a oração, a meditação. Isso está atingindo com certeza pontos muito importantes que precisam ser dissolvidos para que, como a gente está num processo de transição planetária, de mudança de tudo energeticamente, por conta da nova era que se fala, são pontos importantes que estão sendo trabalhados para uma grande liberação de energia, para que o planeta e cada um de nós ganhe um potencial de luz ainda maior, para ser uma forma mais resumida de dizer, né? E a oração? A oração, ela pode vir antes da meditação, como uma prática mais fácil, mas essa da respiração, uma meditação através da respiração, penso que todos podem fazer, é fácil, só precisa se pôr a praticar. Pratique e você verá a diferença em relação a isso. E o hábito da oração, que a gente deve treinar essa oração, mas de forma desprendida. Se eu quero o desejo que algo se concretize, eu posso pedir de toda essa forma, mas eu tenho que, tudo que eu necessito, mas entregar para que o universo se encarregue de me trazer a melhor resposta, a melhor resolução daquilo que eu estou pedindo. E não assim, se você não fizer isso, eu não te dou aquilo, né? Dizem que tem pessoas que até xingam a Deus por dele não ter ouvido as mensagens, as preces, o que a pessoa pediu. Eu cheguei a ouvir isso, né? Então não é um julgamento, nada disso, mas são coisas possíveis e que a gente tem que trazer isso para a nossa realidade e falar, puxa vida, eu estou usando da oração,
em meu benefício, em benefício do outro, né? Então, quando principalmente a gente ora desprendidamente, que seja um Pai Nosso, e que eu intencionalizo isso para toda a humanidade, o planeta, ou que eu tenha feito uma oração para algo que eu necessite, né? E que no fim, depois de que eu fiz todo esse processo de oração, sempre lembrar e dedicar tudo o que você está querendo para você e que o maior número de pessoas possa se beneficiar da mesma coisa que você está se beneficiando. Então isso até segundo o livro é considerado a oração altruísta. O que eu quero dizer para finalizar aqui é, se você está orando pouco ou não está orando nada, né? Não estou nem falando da meditação, né? Mas que estão bem juntinhas uma da outra, né? Comece pela oração. Comece dedicando, de repente, um dia, um momento do dia para fazer isso. E eu vou te dizer que quanto mais você praticar isso, e você vai ver que é em determinados pontos do dia, quando você já entrou nesse processo, nesse campo de energia, você se pega orando desprendidamente. Você está lavando louça e de repente te vem uma oração para fazer um credo, né? Às vezes me vem o credo, ou às vezes me vem um pensamento, falei, puxa vida, vem um insight de alguma coisa, puxa, que essas pessoas recebam luz, né? Então ora um Pai Nosso, ou algo do seu coração, falei, puxa, me veio na mente isso, das pessoas não sei, num estado de sofrimento de alguma coisa, eu direciono através do meu coração que a luz amorosa e que essas pessoas elas possam ser abraçadas de alguma forma. É uma oração. E quanto mais verdadeiro, mais vem de dentro do coração, mais isso e para mais longe se expande. Então, eu deixo aqui, né, um pedido, um apelo, e eu apelo de toda essa hierarquia espiritual, de todos os polos, né, desses livros que falam, batem a tecla sempre há milênios disso, do poder da oração, o quanto que vocês estão usando a oração, a importância da meditação, né? Peguem o exemplo da respiração e comecem já a trabalhar isso. Esse trabalho respiratório, toda vez que de repente você sair de um campo de energia, perder a sua harmonia, volte para isso e fala, nossa, a respiração, deixa eu dedicar 3 vezes a respiração. Veja o antes e o depois, e depois vocês começam a adquirir a confiança e falar, puxa, não é que funciona mesmo? Funciona. Mas cada um vai ter que vivenciar isso, e o meu apelo final é, orem cada vez mais por todo o nosso planeta, por todas as coisas que a gente está vivenciando, logicamente por si, mas o que se fala? Pense em orar mais para o próximo, para o mundo, para o nosso planeta, para o nosso Brasil, para todos os países, para que todas as pessoas realmente resgatem a importância do que representa o amor. Amem-se, né? Quando ele fala amém no final da oração, na verdade foi colocado um acentozinho aí, mas é amém, né? Então terminou uma oração, amém. E que essa energia do amém, que é do verbo amar, reverbere para toda a humanidade. Então eu peço a tua ajuda para que a gente reforce esse campo da oração, porque vai melhorar não só a sua vida, mas a vida de todo o planeta, que é o que todos nós queremos, que todos fiquem bem. Não adianta eu somente ficar bem e ver que tem uma multidão que não está bem. Então aí a importância da gente orar pelos outros para que todos fiquem bem. Isso é possível e... Bom, desejo do meu coração que essa breve informação de relembrança do poder da oração possa fazer parte da sua vida, se já não faz, mas 24 horas dia, isso não significa que eu tenho que me recolher, ficar em postura de meditação, em postura de oração, para poder manter esse campo da oração. Eu posso fazer em qualquer momento, né? Um instante, uma respiração que eu faço, de repente me conecto com o Criador, que as bênçãos divinas se derramem sobre mim e ao mesmo tempo sobre toda a humanidade. Bom, deixo aqui o meu abraço virtual, o meu beijo virtual e que vocês tenham um dia maravilhoso, uma semana maravilhosa e se conectem com a oração e com a meditação. Até a próxima.